Antes da decisão pela Libertadores da América, o Internacional fica apenas no empate contra o lanterna do Campeonato Brasileiro e, obviamente, amarga, né, a parte de baixo da tabela da competição. A coletiva do técnico Roger Machado deixou alguns pontos bem preocupantes e também, né, as lesões. De novo, mais um jogador lesionado. Causa um problema e uma aflição para a decisão de quarta-feira contra o Bahia. Eu te conto tudo isso aqui, direto de Recife, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, uma ótima segunda-feira, uma boa semana para todo mundo, semana de decisão, né? Começando para o Internacional, com aquele gostinho amargo, né? Afinal, um empate aqui em Recife, onde o Internacional, né, saiu atrás de novo, né? Chama atenção quantas vezes, né, o Inter deste Campeonato Brasileiro saiu atrás do marcador, inclusive, né, e principalmente contra equipes, né, que lutam contra o rebaixamento. Não foi diferente contra o Sport, que fez uma mobilização muito bonita, né, na Ilha do Retiro, mais de 20 mil torcedores estiveram presentes. Nós vamos lá, né, o time é muito limitado, né, tanto é que o técnico Antônio Oliveira saiu sendo chamado de burro, né, muitos protestos, né, a torcida, né, já começando a ficar mais irritada, né, em relação ao futuro do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Inter, né, por mais que tenha preservado titulares, não poderia ter jogado tão mal, né? Tanto é que quando teve uma mínima lucidez, empatou o jogo, teve a chance para virar com o Luca, mas a gente, né, saiu celebrando um ponto. Isso é o que mais me incomodou e eu quero conversar com você sobre isso neste conteúdo em nome da Gigante Veículos. Teu carro novo tá te esperando lá no Litoral Gaúcho, Capão da Canoa. Então, tô deixando aqui, ó, o endereço para você e também o link do WhatsApp da Gigante na descrição para que você possa, né, entrar em contato com toda a equipe de vendas, né, afinal, né, o teu carro pode usar na troca no negócio, abater o valor e, bom, né, tu colocar um carro novo na garagem, que sempre é bom, né, eu tenho certeza que uma galera aí tá pensando em trocar de carro e se vai trocar tem que ser com quem é referência nesse tipo de trabalho, tá bom? Então, Gigante Veículos, meus parceiros aqui no canal. Vamos lá, turma, a expectativa era baixa, né? Muito pela nominata que o Inter mandou aqui para Recife, sem Fernando, sem Alan Patrick, sem o Wesley, sem Vitão, sem o Bruno Henrique, né? Que são aqui, estou falando de 5 titulares. Mesmo assim, né? Quando a gente coloca a nominata do Inter, que começou o jogo, e a nominata do Sport, a gente esperava pelo menos um Inter que estivesse concentrado no jogo, né? O Inter que estivesse levando a sério, afinal, né? O Inter por muito pouco não entrou na zona de rebaixamento nesta rodada, graças, né, à vitória do Santos lá no Barradão contra o Vitória. O Inter não dorme na zona do rebaixamento, né? O Inter vai ficar ali em 15º, talvez 16º, e aí vai jogar essa obrigação, né, para os 2 últimos jogos antes da parada para o Super Mundial de Clubes, que é contra o Fluminense, no estádio Beira-Rio, no próximo domingo, e contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, no dia 12, né, dia dos namorados. Então são esses jogos que o Inter tem aí no Brasileirão antes da parada. O Thiago Maia chegou a dizer no intervalo, né, quando o Inter vai perdendo, que o time demora a entrar no jogo, né, que entra desligado. É o mesmo discurso do Fernando, né, no duelo contra o Atlético Nacional lá em Medellín, o discurso do Vitão, né, depois do empate contra o Mirassol no estádio Beira-Rio, e bom, né, um terceiro jogador, né, que tem um tamanho e uma experiência falando isso. Isso gera um alerta. Inclusive eu questionei isso ao técnico Roger Machado, que disse que isso não preocupa, que isso é muito mais uma avaliação, né, pessoal de cada jogador, né, uma avaliação, né, individual, e que ele tem, né, preocupação maior do Inter entrar um pouquinho mais ligado, do Inter entrar com a mesma forma dentro e fora de casa, que quem abre o placar em 75% das oportunidades acaba vencendo o jogo. Isso é um dado estatístico que ele trouxe. Bom, né, a gente está falando sobre isso há muito tempo. Parece que as coletivas do Inter, em dado momento, elas são em looping, né? A gente fala sobre os mesmos problemas, sobre as mesmas coisas, e a gente não vê solução. A não ser, né, no jogo lá em Montevidéu, onde o Inter acabou vencendo, que coloca, né, obviamente, o Colorado em condição de depender apenas de um empate para chegar, né, nas oitavas de final da Libertadores contra o Bahia no meio da semana. Então, assim, o jogo foi preocupante, o jogo foi muito ruim, né? O Inter não conseguiu jogar bem, né? O Inter teve alguns lapsos ali na reta final do primeiro tempo, e em especial também no começo do segundo. O Thiago Maia foi o melhor jogador do Inter, na minha concepção, né? Teve mais liberdade, pisou na área, né? Jogou um pouquinho mais solto, então gostei bastante da atuação dele. O Prado fez um golaço, né, e é o cara que mais tenta no Inter. Para mim é um ponta
titular hoje, então é Wesley e Prado, um em cada lado, Tabata muito mal, Romero muito mal, né? A dupla de zaga, né? Também, quando precisou, foi insegura, né? O Antony tem uma falha, né, no gol do Barleta, então assim, né, um time que obviamente deixa bastante pontos de interrogação e deixa algumas notícias ruins, né? Afinal, o Ricardo Matias, que é a nossa esperança de gols, saiu lesionado, né? Uma lesão muscular no posterior da coxa. A informação que eu obtive ainda no intervalo de jogo é que o diagnóstico preliminar do departamento médico do Inter é de uma lesão de grau 2 na coxa, então ele deve, obviamente, desfalcar o Inter contra o Bahia, mas também é outro que vai voltar só depois da parada do Super Mundial. Entrou o Luca, né, o Inter já não tem o Valência, que está machucado, o Borré está em retreinamento e o Roger disse estar otimista com o retorno deste atacante para o jogo contra o Bahia. É a nossa esperança, né, porque se não for o Borré vai ser o Luca, que até agora não decidiu nada, né. O Luca entrou, na minha concepção, bem no jogo lá em Medellín, mas também não fez gols. Hoje, né, teve uma bola que o zagueiro tirou em cima da linha, mas não faz gols, né? E o atacante vive de gols. O Raikkonen entrou contra o Maracanã, fez um gol, por mais que tenha sido mal no lado, ele fez o gol, né? O Matias entra e faz gols. O Luca entra há muito tempo e não faz gols, né? Me parece muito mais um segundo atacante do que propriamente um 9 de referência. Então, torcer para o Borré se recuperar. Imagino que pela necessidade, né, ele vai estar em campo contra a equipe baiana, e torcer para que ele consiga desenvolver bem. O Roger ainda pontuou, né, que obviamente o foco está no campeonato das Copas, né, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, mas que o Inter, né, está encarando com seriedade, que ele leva, né, como principal ponto a valentia, né, dos garotos que entraram, o Raikkonen, o Iago Noal, o próprio Luiz Otávio, né, entraram numa barca meio ruim, né, no jogo, já que o Ronaldo tinha sido expulso, né, então o Inter sofreu um pouquinho na reta final do jogo, e que espera, né, dar mais minutagem a estes jogadores. Então, assim, gente, são problemas que o Inter tem, né? De fato, a campanha no Brasileirão é muito ruim, são só 2 vitórias em 10 rodadas, né? Por mais que a tabela seja ruim, o Inter já pegou o Mirassol, que deveria ter ganhado em casa, pegou o Lanterna, hoje não ganhou, e fica aquela coisa, né? O campeonato está funilando, então o Inter vai começar de novo a pegar jogos difíceis em meio a Copas, não tem muito para onde fugir, o calendário tá posto é esse, o Roger lamenta muito esse calendário, né? Só que assim, eu tenho que avisar, o calendário do ano que vem é igual, o calendário de 2027 é igual, o calendário de 28 é igual, e tem que ser igual, né? Porque o Inter joga grandes competições, então lamentar isso o tempo todo, né? Quase como um choro de quem está correndo atrás da máquina, é difícil. Eu sei que tem muitas lesões, são 10 lesões musculares já no Inter nessa temporada, então caramba, né? Tá pagando um preço caro aí internacional. Então que venha, né, o jogo da quarta-feira, o Inter tem que classificar e aí depois, né, 2 jogos do Brasileirão para a gente fazer das tripas coração para parar depois, né? Dar um stop na máquina, né? Todo mundo recarregar energia, retornar os lesionados, Carboneiro, Borré, Valência, Rocher, né, e tantos outros que estão fora e voltar aos trilhos. Pelo menos é o que eu espero. Tá bom, gente? Não esquece que esse conteúdo tem o apoio da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua casa também. Apostei na vitória do Palmeiras contra o Flamengo e me quebrei, mas, né, neste Brasileirão de segunda-feira tem Bragantino e Juventude. Tô apostando no Bragantino, tá? Eu vou cravar o placar exato aqui para vocês, 3-1 pro Bragantino. É meu placar lá na KTO. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!